A irmã Andréia me parece que falou, né? Por enquanto é isso. Não tive tempo de falar com ela. E irmão, como é que é o nome dele? Leandro já quase não está vindo. O Leandro, ele fala que está colando no trabalho, né? E tem. André, tem uma morena? A irmã Rosana. A Rosana é própria. A irmã Rosana tem vindo constantemente, hoje que ela faltou, na semana passada ela estava, né? Sim. Então, Tá. Foi o seu lugar, Carol, que você estava mandando. André. Ela vai vir mais? Olha a André. Parece que não. Não é não? então nós temos 7. Dos 3 que estão faltando, uma nos parece que desistiu, não é isso? Isso. O problema da desistência, ao meu ver, é ficar um número muito pequeno e o pastor Edson não conseguir manter. Porque você tem um número mínimo para manter a escola, né? Mas Deus vai nos dar graça, eu acredito que vão aparecer mais alunos. Eu conversei com 2 pessoas. Isso. E eles estão. Vão conversando, Não vão. vão que não iria, vai vir por causa do horário que ele tem trabalho no sábado, mas ele vai ver que se ele conseguir sair a meio-dia ou mais tardar 1 hora, ele vem. O que aconteceu foi que nós deixamos o horário em aberto. E o dia que nós conseguimos mais gente foi no sábado, não adianta a gente mudar. Pra mudar para tentar pegar mais gente. Eu tenho que ficar com quem eu já tenho, que é vocês. Exato. Vocês já têm, vocês estão frequentes. Não adianta mudar o horário para tentar pegar. Tem que pegar pessoas que se encaixem no horário, que o curso já está em andamento. Não adianta mudar de horário. Vamos lá? Então, segundo Reis, não é isso? Segundo Reis. Segundo Reis, o autor. Então não tem o título, não traz o nome do texto, não traz o nome do autor. Não é igual Isaías, igual algumas cartas de Paulo, que deixam claro quem é o autor. Acredita-se que o autor seja o profeta Jeremias. A data é provavelmente entre 560 e 540 a.C. Entre 560 e 540 a.C. a data. Uma coisa que é muito importante, talvez mais importante que a data, é que o autor. O autor é importante, porque quando você sabe quem é o autor, você entende melhor a teologia do livro. Por exemplo, aqui a gente sabe que foi um profeta que escreveu, acredita-se que foi Jeremias, então fica mais fácil de nós termos uma ideia de que a perspectiva do livro é uma perspectiva profética. A teologia do livro é uma teologia profética. Então, desse ponto de vista, é importante saber o autor. A data é importante saber porque a religião, essa busca, religião enquanto busca do homem de encontrar-se com Deus, que é o sentido da palavra religião, do latim religare, né? A palavra religião vem do latim religare, que é religar o homem a Deus. Então, quando você sabe a data, você sabe em que estágio estava essa busca do homem de encontrar a Deus. Tá? E por incrível que pareça, gente, Deus respeita o tempo do homem. Deus respeita o tempo do homem. Deus é um ser todo poderoso, mas ele é tão compreensivo para com o homem que ele respeita o tempo do homem. Tanto respeita o tempo que, veja bem, Deus nunca quis que o homem tivesse mais que uma mulher. Não existe isso. No texto, lá no texto de Gênesis já está: e deixará o homem seu pai e sua mãe, se juntará a sua esposa e serão ambos uma só carne, uma mulher só. Mas, como o homem estava num estágio
estágio do seu desenvolvimento, em que ele não tinha plenas condições de entender isso, Deus tolerou. Abraão teve, vários homens da Bíblia tiveram. Deus tolerou, porque sabia que o homem ainda não tinha plenas condições de entender aquilo. Só que ele tolerou, mas a desobediência teve consequências. A desobediência teve consequências. Né? Eu posso começar por Abraão. Posso começar por Abraão, eu já entro no assunto da aula, para deixa eu só justificar que eu disse que o homem, que Deus respeita o tempo do homem. Eu posso começar por Abraão. Abraão, a mulher que ele amava era Sara. Sarai teve o seu nome mudado para Sara. Era a mulher que ele amava, era a mulher que Deus havia preparado para ele. Ela mesmo admitiu que fosse usado um costume mundano, que já era costume ali, quando a senhora era estéril, uma concubina, uma serva, ter um filho com o senhor, com o marido, e aquele filho ela fazia o parto, por isso que diz, para que tenha um filho sobre o meu joelho. Sobre o meu joelho ali significa que ela vai fazer o parto, ela vai puxar a criança. Porque quando a parteira ajuda a mulher, ela puxa a criança não vem na direção do joelho da parteira? Sim ou não? Os irmãos entendem isso melhor que eu. Vem na direção do joelho, a pessoa está ali ajudando. É por isso que o termo diz, para que tenha filhos, para que tenha um filho sobre o meu joelho. Ou seja, ela faz o parto. E o filho conta como se fosse filho dela e do seu senhor. Mas isso é um costume da região ali, da Mesopotâmia. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não mandou ele ter outra mulher, não mandou ele ter filho com outra mulher, não mandou nada. E aí Deus vai e tolera e ainda remenda o erro ainda. O menino nasce, Deus vai falar assim, não tem problema não, vai. Dele também sairão 12 príncipes e 12 nações, que são os 12 povos árabes que saíram de Ismael, que eu estou falando disso, que é o tema de um dos meus estudos. Eu estou estudando isso também. Eu consegui fazer um levantamento de onde foram parar os 12 filhos de Ismael. Deu trabalho, mas consegui, né? Para poder lecionar aí para uma turma aí, que eu estou falando sobre esse assunto. Então Deus vai tolerando. No caso de Abraão, Deus tolerou. Mas Abraão teve problemas. Teve problemas que depois Sara mandou a escrava embora. Querendo ou não, o menino era filho dele. Por mais que ele esperasse o filho da promessa, mas o outro também era filho dele. E ele teve que colocar o menino para fora, com a mulher. Porque, gente, eu vou contar uma coisa para vocês, que vão dizer que eu sou doido, mas eu sei onde eu aprendi. O homem, ele mandava nos empregados, ele era o cabeça da religião, mas na casa quem mandava era a mulher. Sara mandava em Abraão, ela falou, não quero essa escrava aqui, e acabou. Entendeu? Ela mandava. E em todo o judaísmo, por muitos anos, continua assim. Tem uns rabinos malucos, existe um malucão aí, esqueci o nome dele, que ele fala que é melhor rasgar a Torá do que ensinar para uma mulher. Da onde ele tirou isso, eu não sei. Porque ele babou na barba, que está falando bobagem, literalmente, né? Porque eles usam uma barba grande, babou na barba, porque isso é bobagem. Porque a mulher, a mulher judia conhece a Torá, porque é ela que ensina para o filho até os 12 anos, porque o filho até os 12 anos ele quase não anda junto com o pai. Ele fica na barra da saia da mãe. E depois ele vai fazer o bar mitzvah. Ele vai se tornar um filho da luz. O que é bar mitzvah? Bar, filho, mitzvah, luz, lei. Ele vai se tornar um filho da luz, um filho da lei. Bar mitzvah. Mitzvah é uma das palavras hebraicas para lei. Tem mais do que uma palavra que significa lei, tá? Então, bar mitzvah. Dizem que Torá significa lei, mas pero não muito, vou gastar meu espanhol, porém não muito.
Porque a palavra Torá, ela significa lei, mas ela tem mais um sentido de ensino. Ela vem do verbo yará, ensinar. Então, ocorre que a mulher, ela conhece sim a Torá. Não sei de onde esse rabino tirou que é melhor rasgar a Torá do que ensinar para uma mulher, porque ela conhece sim. Tanto ela conhece que quando o menino chega na idade de fazer o bar mitzvah, que é fazer perguntas e responder perguntas para que ele se torne um filho da lei e agora ele possa ficar ali perto do pai, já como um homenzinho, um menino crescendo já, porque antes ele é criança. Ele passa a poder ficar mais perto do pai, igual um garoto nosso, quando passa pelo grupo dos adolescentes, fazer essa comparação. Então, ocorre que era ela que mandava. E depois ela foi afrontada pela criada e falou, ó, bota essa criada para correr, eu não quero ela aqui não. Então Abraão não teve mais de uma mulher, mas já teve problemas. Tá? Jacó teve mais de uma mulher, as duas irmãs, Lia e Raquel, elas não se davam bem por causa dele. E ele tinha 4 mulheres, porque cada uma delas trouxe uma serva consigo, e as servas terminaram sendo mulher dele. Tanto é que ele tem 12 filhos, ele não tem filho só com as 2 mulheres, tem filho com as servas também. E teve problemas. Teve tanto problema que um dos filhos dele se deitou com uma das mulheres dele, que foi Rúben. Mas Deus respeitou o tempo do homem e foi administrando. O homem foi errando, Deus foi remendando. A história da Bíblia é a história de Deus remendando os erros dos homens. Tá? Deus vai remendando. E a Trindade é a mesma coisa. Por que o Antigo Testamento não tem a revelação completa da Trindade? Se nós procurarmos a Trindade no Antigo Testamento, nós vamos encontrar. Nós vamos chegar nessa matéria e nós vamos ver a Trindade no Antigo Testamento. Só que ela no Antigo Testamento ela está oculta. Por que ela não está revelada no Antigo Testamento? Porque o povo era tão cheio de deuses, Israel estava no meio de um povo cheio de deuses. Então, se a Trindade fosse revelada, o povo ia entender que eles também tinham 3 deuses. É por isso que Deus mantém a Trindade em segredo e vai revelar no Novo Testamento. Porque no Novo Testamento havia ainda o politeísmo, mas a possibilidade de se ter apenas um Deus, ela é mais possível no quadro do Novo Testamento. Por quê? Porque no Antigo Testamento já vinha ensinando várias vezes, é um só Deus, é um só Deus, é um só Deus, é um só Deus. Quando chega no Novo, o ensino de que é um só Deus já estava bem massificado. Agora é só ensinar que esse um só Deus subsiste em 3 pessoas. Tá bom? Então saber quem é o autor é muito importante para a gente entender em que estágio está a revelação, de que ponto de vista esse livro nos é apresentado, tá bom? Então, desse ponto de vista, a data é muito importante. Mas dessas 3 coisas, autor, data e propósito, eu acredito que o propósito seja o mais importante. Tá? Então, vamos ver o propósito de 2 Reis. O livro de 2 Reis é uma continuação do livro de 1 Reis. Ele continua a história dos reis durante o reino dividido, Israel e Judá. Porque no primeiro livro dos reis, ainda não havia acontecido a divisão. Que a divisão ela vai acontecer depois da morte de Salomão, não é isso? Salomão morre, por causa dos pecados de Salomão, o reino se divide. Então, ele, 2 Reis, continua a história dos reis durante o reino dividido. Ocorre que o livro de 2 Reis termina com a derrota final e a deportação do povo de Israel e Judá para a Síria, Babilônia e Babilônia, respectivamente. Então, como é que termina o livro de 1 Reis? Se não lembra,
vai lá no último capítulo, no último versículo e me responde, tá? Eu preciso que vocês, por favor, lembrem-se disso. Se não lembra, pode abrir a Bíblia, não tem problema. A Bíblia, a apostila, fique à vontade. Só não diga para mim que não quer saber, que aí eu brigo, aí eu fico bravo, aí eu brigo. Ah, não quero saber não. Não faço uma coisa dessa. Como é que termina segundo Reis? Ou olha na apostila, ou lembra, ou olha na Bíblia. Tem 3 formas a gente chegar a isso. Importação de Judá para a Babilônia, né? Segundo Reis termina assim? Não, primeiro Reis. Como é que o primeiro Reis termina? Primeiro Reis. Primeiro Reis, como é que termina? Primeiro mês? Sim. Não, não tenta adivinhar não. Vai lá no final do livro, no último versículo. Vou adivinhar, mas eu tô... Não tente desenvolver esse dom, porque não é bom. Como é que termina primeiro Reis, minha gente? Eu acho que é isso mesmo. Então, diz para nós o que você acha. Vamos aprender juntos. Se você estiver errado, Se eu estiver errado, só me corrija. Que é vamos lá. a divisão de Judá e de Israel. Como é que termina o primeiro livro dos Reis? Lê o último capítulo do primeiro livro, o último capítulo, o último versículo. Eles terminam a subir na Baal. Foi. Lê o último capítulo, o último versículo de primeiro Reis. E serviu a Baal e adorou-o e provocou a ira do Senhor, Deus de Israel, conforme a tudo quanto fizera seu pai. Quem é esse rei que fez isso? Quem é um rei que fez isso? Josafá. Então o reino ainda não está dividido. Não, já está dividido ainda. Já está dividido. Então termina com o reino dividido, é isso? Então estava certo. Termina com o reino dividido. O livro de Segundo Reis é uma continuação de Primeiro Reis. Ele continua a história dos reis durante o reino dividido. Porque no final de Primeiro Reis já está dividido. Onde é que o reino divide? Qual é o capítulo, qual é o versículo em que o reino se divide? Vamos lá. Vamos usar a Bíblia. Eu quero o capítulo e o versículo em que o reino se divide. Primeiro Reis vai falar da divisão do reino. É depois da morte de Salomão. Só ver o capítulo que Salomão morre, minha gente. Vamos lá. Capítulo 11. Capítulo 1 de quê? 11. Primeira Reis 11. Capítulo 11. Gente, eu vou brigar com vocês. Primeira não. Primeiro. Não é carta, não é primeira. Primeiro Reis 11. Por que a dúvida se vocês estão com a Bíblia aberta? Olha direitinho o capítulo e o versículo. Não aponta o dedinho. Quando você aponta o seu dedinho, tem outros 3 apontando para você e um para o céu. 11:31, né? Lê para nós. E disse a Jeroboão: Toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor teu Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão
e eu te darei as 10 tribos. Então aí o reino dividiu. Marca aí, onde é que o reino divide? Vocês têm que saber isso, estudando de teologia tem que saber isso. Capítulo 11, 1 Reis, capítulo 11, versículo 31. Sim ou não? Sim. Então marca aí nas anotações de vocês. Aluno precisa ter anotações direitinho, ou precisa ter uma memória muito boa para não precisar anotar. Então, o reino se divide em 1 Reis, capítulo 11, versículo 31, é isso? Sim ou não, senhoras e senhores? Sim, sim. Então, 2 Reis, continua a história de 1 Reis, ele continua a história dos reinos durante o reino dividido. Então, 2 Reis continua a história durante o reino dividido. Divide em 1 Reis, capítulo 11, versículo 31, não é isso? Sim ou não? Sim. E aí, 2 Reis, essa história continua. Certo? O livro de 2 Reis termina com a derrota final e a deportação do povo de Israel e Judá para a Síria e Babilônia, respectivamente. Então eu preciso saber, gente, onde o livro começa e onde o livro termina. O livro começa com o reino dividido e termina com a deportação. Qual reino é deportado primeiro? O reino do norte. O reino do norte vai para a Síria, é espalhado pelos domínios da Síria. A gente precisa saber que a Assíria trabalha diferente da Babilônia, tá bom? A Assíria pega o povo e esparrama por vários lugares onde ela está comandando, certo? A Assíria em 722, ela está muito forte, ela está comandando vários territórios. Então ela não pega as tribos do norte e leva tudo para um lugar só. A Síria não faz isso. O que a Síria faz? A Síria espalha o povo do Reino do Norte. E por que ela espalha o povo do Reino do Norte? Porque espalhando, ela acaba com o sentimento nacionalista do povo. Porque manda um para um lado, outro manda para o outro, manda outro para o outro, outro para o outro. O que me faz ter um sentimento de ser brasileiro é a ligação minha com os meus parentes brasileiros e com o meu país, a minha terra, não é isso? Sim ou não? Sim. Eu sou brasileiro porque eu sou da minha terra. Eu sou de São Paulo, eu sou da Bahia, eu sou de Minas Gerais. Eu tenho os meus parentes que são brasileiros. Se pegar os brasileiros e mandar um para cada lado, aquele sentido de ser brasileiro fica perdido, não fica? A gente começa a perder a identidade, não é? Pois era isso que a Assíria queria. Que o povo das 10 tribos perdesse a identidade, que um povo sem identidade é um povo fraco. Um povo fraco. Então a Síria espalhou as 10 tribos em 722. E o livro dos reis conta essa história, segundo Reis conta essa história. Já a Babilônia trabalhou diferente. A Babilônia ela levou cativo o reino do sul, porque o reino do norte não existia mais. Então a Assíria leva cativo o reino do sul, a Babilônia leva cativo o reino do sul. E a Babilônia trabalha diferente, ela não espalha todo mundo igual a Assíria fez. Ela leva todo mundo para a Babilônia, vem para cá, viver aqui debaixo dos nossos olhos. Aqui nós vamos fiscalizar vocês. Tudo bem? Então o livro de 2 Reis termina com a queda, termina com a derrota final e deportação do povo de Israel, reino do norte, e Judá, reino do sul. Respectivamente, Israel é espalhado pela Assíria. Judá vai tudo para a Babilônia. Respectivamente, mas com um tempo bem longo de diferença. 722, reino do norte, vai para a Síria.
586, Reino do Sul vai para a Babilônia. Quem é bom de conta? Faz a conta aí para ver quantos anos há de diferença. 720, 720, 190, 188 anos. 180 anos, 188 anos, quase 200 anos, né? De diferença. Por que o Reino do Sul dura mais? Por que o Reino do Sul dura mais? Isso aí vocês vão aprender de novo em História de Israel. Ou não, quando chegar em História de Israel, eu caminho por outros caminhos. Então vocês vão já aprendam isso agora. O Reino do Sul dura mais, porque Judá está mais longe dos povos vizinhos. A fronteira é mais longe. É como se o Reino do Norte estivesse protegendo para o Reino do Sul ficar mais longe dos inimigos. Então ele tem menos contato com a idolatria. E porque a tribo de Judá, ela já tem tendência mesmo de ser o povo mais fiel. É a tribo de onde vem Davi. Então Judá e Benjamim sempre foram mais fiéis do que as 10 tribos do norte. Por isso elas têm mais facilidade de ficar longe da idolatria do que as 10 tribos. Essas duas, Judá e Benjamim, na divisão do reino elas vão se juntar e vão ser o Reino do Sul, vai receber o nome de Judá. Elas sempre foram mais distantes da idolatria, mais fiéis do que as 10 tribos do norte. Tudo bem?